A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar mais um tema, um assunto de hoje, de nossa lição, que tem por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E vamos já, de imediato, entrarmos no nosso texto áudio que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo de número 28. Nós vamos comentar um pouco aqui sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Objetivamente, vamos trabalhar com o assunto vocacionado, o que é a vocação, o que está incutido dentro desse propósito do chamado, do escolhido por Deus na obra do Senhor. Claro que a gente precisa entender que a vocação, ela traz consigo mesmo algumas responsabilidades que precisam serem cumpridas. E essas responsabilidades precisam ser entendidas para serem cumpridas. O que às vezes impede de cumprirmos com a devida seriedade aquilo que a vocação a qual chega-se até nós, a gente cumprir com devido cuidado, é porque não sabemos como realizá-la dentro do propósito de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, e eu quero aqui citar Romanos capítulo 12, versículo de número 7, que diz assim: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, uma coisa que Paulo tinha em mente aqui, que se ele tinha um chamado para ensinar, ele tinha que ter a devida dedicação para cumprir aquilo. O que nós precisamos hoje também é entendermos que dentro do chamado, uma das responsabilidades importantes e relevantes é a dedicação para a execução da tarefa que Deus nos deu. Então vamos aqui a nossa introdução para nós ganharmos tempo e entendermos um pouquinho sobre a vocação, o que envolve a vocação. O passo da vocação é um passo único, um passo inicial, que pode levar-nos para diversas direções. A gente tem em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, que você conhece, que está ali a repartição dos dons espirituais, e que vai dizer que há uma série de adversidades. Uma das coisas que vai dizer ali é a diversidade de operação, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Então, a vocação, ela vai caminhar, direcionar, conduzir para diversas direções. Mas uma coisa precisamos ter em mente: a fonte é a mesma. É Deus que opera tudo em todos. Outra coisa, o termo grego que aparece ali para, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, que cada um fique na vocação em que foi chamado, é a palavra grega kaleo, que significa chamar, convocar. Então, a vocação de Deus, a convocação de Deus, é uma convocação que não tem como o homem dizer, por exemplo, eu não quero e rejeitar. A gente tem inúmeras passagens que Jesus, ele chama algumas pessoas para segui-lo, e as pessoas, principalmente no início do seu ministério, que ele está compondo o apostolado ali, os seus seguidores principais, todos eles não tiveram opção de escolher se seguir a Jesus ou não. Porque na realidade também eles estavam na esperança e na expectativa da vinda do Messias. A gente encontra isso no Evangelho de João, no capítulo 1. Mas, pois bem,
Então, o termo grego, ele tem a ideia de chamar, de convocar. E o importante aqui, que esse chamado ele está direcionado para a conversão. Deus, o primeiro chamado, a primeira convocação que temos, ou que recebemos, é a convocação para sermos salvos, para sermos eleitos, para sermos escolhidos, para participarmos da vida eterna. E esta é a mais importante e a mais relevante dentro da obra de Deus. Porque há pessoas que estão muito preocupadas com a ideia de atividade dentro da casa de Deus e se esquecem que a primeira vocação, o primeiro chamado, se a gente não cumprir, se torna completamente infrutífero e inválido toda ou qualquer atividade que a gente possa fazer. Então a gente precisa primeiro se enquadrar dentro do chamado da salvação, que é a nossa primeira convocação. Primeiro ponto, vocação não é. Vocação é e vocação não é. A gente precisa entender que algumas coisas não está incutido dentro não só do significado, mas do serviço, do funcionamento da vocação. Então a gente começa assim. Entrega de qualquer tipo de dom manifestado na vida de um indivíduo da igreja. Ou seja, vocação não é entrega de qualquer tipo de dom, porque vocação não é dom. Tá? Porque às vezes as pessoas pensam que Deus deu um dom espiritual para a vida dele, manifesta um dom espiritual na vida dele, e ele acha que dali está imbuído dentro da importância da vocação. Não, a vocação não é dom, a vocação não é talento. Então, qualquer atividade que a gente exerça, a gente tem que entender se aquilo é uma atividade exercida por dom ou é exercida pela vocação da salvação. Porque dentro da vocação da salvação, a gente já tem algumas responsabilidades já imbuídas, como eu já pontuei aí nisso. A vocação não se relaciona com dádiva ou um efeito manifesto de presente ou galardão. A vocação não tem relevância ou contato com qualquer coisa que envolva galardão ou presente. Então a vocação não é uma dádiva, não é um galardão, não é um presente. A vocação é algo, aqui nesse sentido, oposto do que a gente pensa. A vocação não é um produto neutro que não é visto e nem percebido. Porque às vezes as pessoas dizem que são vocacionadas por Deus, mas vivem uma vida neutra dentro da igreja, uma vida sem serviço, sem utilidade, sem importância. Então, se você tem a vocação, você tem que prestar. Você não é um produto neutro dentro da igreja. Então, um ponto que a gente precisa observar para passar para o próximo é que vocação não é dom, não é talento e nem galardão. Vocação é. Então, dentro da vocação é aquilo que, claro que a gente não vai abordar tudo aqui que a vocação, ou outras coisas que a vocação pode ter dentro dela. Mas a vocação ela tem uma característica importante e específica para o seu desenvolver. Então, vocação você é escolhido em meio ao vulto de multidão, você se torna percebido e alcançado pelos olhos de Deus. Então, primeiro, o que inicia uma vocação, e isso eu estou falando no sentido primário de salvação, é Deus te encontrar em meio à multidão e te escolher e te direcionar para a obra. Então, no Salmo de número 101, versículo 6, vai dizer que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e os que andam num caminho reto, este me servirá. Então, a vocação ela é uma escolha exclusivamente de Deus. É um ato direto de Deus. É uma manifestação direta de Deus. Não tem
na concepção de vocação nenhuma atitude ou nenhuma manifestação, nenhum indício de manifestação humana ou de capacidade humana. É Deus que chamou e é Deus que prepara, é Deus que envia, é Deus que faz toda a obra. A vocação te torna achado e marcado para algo ainda mais excelente. Então, o que a vocação faz? Deus te acha, Deus te encontra, Deus te marca e te direciona, te condiciona para um posicionamento, para uma atitude, para uma obra, para uma realização ainda muito mais excelente e importante. E vale-se pensar aqui o seguinte: em Isaías 41, versículo 9, diz que tu a quem escolhi dentre os mais excelente. O chamado para ser excelente, ele tem por responsabilidade: a ti te escolhi, diz o texto, e não te rejeitei. Então a vocação de Deus para tirar aquela pessoa entre os mais excelentes não só condiciona ele ser excelente, mas produzir obras de excelência. Então a gente tem, por exemplo, em Salmo de número 89, versículo 20, que o texto dizendo que o Senhor falou assim: achei a meu servo Davi e ungi com meu santo óleo. O ungir aqui é um sentido de unção para separação, para a obra, para exercício da obra de Deus. Então todos nós individualmente temos um chamado específico e fomos ungidos para a obra do Senhor, para prestarmos uma obra excelente na casa de Deus. O escolhido entre os excelentes tem por obrigação apresentar obras excelentes. Então Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feitura sua para andarmos em boas obras. Então a vocação, o chamado de Deus, ela vai nos moldar, nos lapidar a estarmos condicionados não às nossas vontades, mas à vontade do Eterno. Exemplo: o vocacionado vocaciona a outro. Tá? Você foi vocacionado por Deus, beleza. Deus te chamou, te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, dentro do seu chamado, não só está incutido, bem entrelaçado, a responsabilidade de você andar na verdade do Evangelho, na vontade de Deus, cumprindo a palavra, cumprindo as ordenanças que as Escrituras nos diz, e as incumbências que as nossas igrejas cobram de nós, mas também tem por obrigação vocacionar a outro. E, até voltando ao título de nossa lição, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Ou seja, Paulo, ele não era Paulo que vocacionava as pessoas. Porque, de repente, a gente lendo assim tão sorrateiramente, você pode pensar: Paulo, ele vocacionava as pessoas. Não. O texto fala que Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Então, quando ele percebia que tinha pessoas vocacionadas para a obra do Senhor, ele se dedicava a ensinar e a instruir para que aquela pessoa pudesse dar continuidade àquilo que ele estava iniciando, ou tinha iniciado em determinado local, em determinada igreja. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele trabalhava, não como a gente, por exemplo, tem pessoas que é dirigente, é pastor-presidente de igreja há 50, 60 anos. Então, Paulo não, ele liderava um grupo aqui, 1 ano e 6 meses, 3 anos em Éfeso, tanto tempo em outro, e assim ele ia andando e montando ministérios, obreiros, bispos na obra do Senhor. E com isso a obra de Deus ia produzindo. Então, o texto que o vocacionado vocaciona a outro, a gente tem em João capítulo 1, versículo 45 a 48. Mas mais para frente a gente comenta um pouquinho sobre isso. 3. O que resulta a ser um vocacionado? Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 1 Coríntios 3, 5. Esse assunto a gente teve na aula, pelo menos o texto, nós tivemos na aula anterior.
Eu quero aqui me deter em alguns poucos versículos. Capítulo 3, versículo 5 ao 8. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí o versículo 6 eu paro por aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que nós precisamos entender aqui nas Escrituras? Paulo, ele primeiro diz, pois quem é Paulo? Porque às vezes as pessoas acham que ele ser vocacionado, ele ter um chamado de Deus, ele se torna mais importante do que o outro, ele se torna mais relevante do que o outro, ele se torna um destaque acima do outro. Não. Paulo diz aqui, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? O que nós somos? Nós somos vocacionados? Somos. Nós somos chamados por Deus? Somos. Temos nos dedicado a preparar outros vocacionados para a obra? Temos. Contudo, eles dizem o seguinte, nós somos simplesmente ministros do Evangelho de Cristo. Eu estou simplesmente para auxiliar, acompanhar e servir a obra de Deus para que ela dê o devido fruto ao qual Deus mesmo quis que assim tivesse ou pudesse produzir. Porque Deus, como diz Efésios capítulo 1, faz tudo segundo o beneplácito de sua perfeita vontade. Então Paulo aqui, ele se coloca como um participante, um vocacionado. Ele é um participante da obra do Senhor. Então ele não é a pessoa central e mais relevante, mas ele faz parte do corpo e do funcionamento, do crescimento da obra do Senhor. Então o 3 nós falamos sobre o que resulta ser um vocacionado. O vocacionado tem a consciência que ele é um ministro, mas que tem a ocupação e função de agricultor. Faz o seu trabalho consciente e que o resultado não vem de suas mãos, mas de Deus. Porque Paulo termina aqui a fala dizendo o seguinte, que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus que faz a obra crescer. Você é vocacionado por Deus? Continue dentro da sua vocação. Continue dentro do seu propósito. Continue dentro do direcionamento de Deus para a sua vida. Mas contudo entenda que é Deus que dá o crescimento. 4. O vocacionado não vai em busca de bons resultados. De repente você pode até pensar, não entender o porquê que eu coloquei no ponto 4, o vocacionado não vai em busca de bons resultados. Não é que o vocacionado ele não vai trabalhar na obra, mas vai assim, não, eu estou trabalhando aqui, mas ele é pessimista, então ele quer que as coisas dêem errado. Não é isso que eu estou querendo dizer, nem é meu objetivo. Eu estou querendo dizer que a intenção do seu coração não é os bons resultados no sentido para a vanglória, para a honra e para o prestígio da vida dele. Mas tudo que ele faz, tudo que ele coloca as mãos, ele faz para glorificar o nome do Senhor. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que quer bebais, ou quer comais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Se é feito para a glória de Deus, não tem que haver em meu coração preocupação se aquilo vai ser bom, vai ser agradável, vai ser confortável, porque se é para a glória de Deus, quem tem que ser glorificado é Ele. Então, o que o vocacionado, se ele não busca bons resultados, o que ele tem que buscar, o que ele tem que fazer e como que ele tem que se entregar? Então, ele sabe que Deus o chamou para ser salvo, foi o ponto que a gente iniciou lá em cima. Primeiro ponto da vocação é a salvação. Porque a Bíblia diz em Marcos, capítulo 8, 34 ao 36, que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Porque tem gente que está direcionando a sua vocação para salvar outro e estão esquecendo da sua própria salvação. Então, o primeiro ponto da vocação, do chamado de Deus
para as nossas vidas é consigo mesmo. Então, quando a gente lê, por exemplo, no texto assim, quando Paulo fala para a igreja, olhar para si mesmo, não para os bispos ali de Éfeso, é para nós olharmos para nós mesmos. A nossa vocação começa por nós. E não somos vocacionados para salvar a outro. Não somos vocacionados para resgatar a outro. Primeira vocação, o início da vocação é salvar as nossas vidas. É preservarmos a salvação que Deus nos deu. Então, ela parte primeiro de nós para depois alcançar a outras pessoas. Então, ele sabe que Deus o chamou para ser salvo. E que o resultado de sua salvação o direciona a semear a boa semente. Nesse interim laborioso, ele de boa vontade se deixa gastar. Ele de boa vontade se deixa gastar, não esperando retorno pelo esforço depositado. Lembrando que o vocacionado não vai em busca de bons resultados, eu estou baseando em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, quando Paulo falou que ele se gastava e se deixava gastar. Se gastou e se deixava gastar. 2 Coríntios 12, 15. Vamos para a nossa conclusão. O primeiro, que a gente, antes de entrarmos para a nossa conclusão e fazermos os nossos últimos comentários, precisamos observar. Se você e eu não atentarmos que a vocação começa primeiro para salvar a minha vida, há um propósito de Deus para a minha vida, para depois alcançar a outra, não tem valor. Se não atentarmos para a tão grande salvação que Deus nos tem dado, também não tem valor. Então, primeiro eu tenho que entender o que é a minha vocação. Para que e por que, isso eu falei em alguns vídeos anteriores com esse tema, para que e por que Deus nos chamou. Então, se Deus te chamou e tem um propósito específico, entra dentro desse propósito, entra dentro dessa vocação e cumpra, porque cumprindo a gente terá resultado. Claro, não ficar chateado se você não está tendo resultados visíveis, porque é bom lembrar que às vezes a gente semeia, mas quem colhe são outras pessoas. E às vezes pessoas que colhem não são pessoas nem daqui, nem do nosso convívio. Então, às vezes aquilo que você tanto tempo ensinou, tanto tempo semeou, até pregou, pessoas se converterem, e você não vê as pessoas se converterem na sua frente, mas é fruto da sua semente, do seu trabalho. Então, por isso que a gente não tem que estar à busca de bons resultados. A gente tem só se gastar, se deixar gastar na obra do Senhor para louvar e engrandecer a Deus. Conclusão: o vocacionado entra na obra da salvação sabendo de sua importância para a contribuição do crescimento do reino, como Deus um dia o chamou depressa para pousar em sua casa. Ele chama outros para conhecer, e ele chama outro para conhecer a Jesus. Então, o que ele entende? Ele sabe que foi chamado, a importância do seu chamado, da vocação, porque tem gente que não está dando importância à vocação que Deus lhe deu. Por isso, se não dá importância, não trabalha com relevância. Não vai ter o devido cuidado, não vai ter o devido prazer, não vai ter o devido contentamento, não vai ter amor para cumprir, porque não dá importância. Não sabe da importância daquilo que Deus lhe deu. Então, quando Deus o chama depressa, também o chama para que Jesus entre na casa dele, e também para que ele possa chamar ou convocar a outro. Lembrando que Lucas capítulo 19:5, estou falando da passagem de Zaqueu. Zaqueu, desça depressa. E, voltando ao texto que nós demos exemplo lá atrás, que o vocacionado vocaciona outros, chama de outras pessoas para serem vocacionadas. João capítulo 1, versículo 40 a 45, a qual André chamou Pedro, seu irmão, Filipe chamou Natanael, todas essas duas pessoas e outras mais foram chamadas para conhecer a Jesus. E quem foi instrumentalizado? Os apóstolos que conheceram a Cristo. Nós conhecemos a Cristo
e devemos fazer pessoas conhecer a Cristo da mesma forma que nós conhecemos ou estamos conhecendo. Podemos dizer assim ou pensar assim. Um vocacionado é um vocativo de Deus para essa geração. O que é um vocativo? Vocativo é aquele que chama, aquele que serve para chamar. Então eu pergunto a você aqui, você serve para chamar? Você serve para convocar pessoa ou para afastar da presença de Deus e da casa de Deus? Deus quer que eu e você sejamos instrumento dele, para a obra dele, para o crescimento da casa de Deus. Por isso ele quer que nós nos dediquemos à palavra, nos dediquemos ao estudo, dediquemos à leitura, não só das Escrituras, mas de bons livros, para que a gente possa crescer, desenvolver e preparar outras pessoas. O problema hoje não é por falta de pessoas, é por falta de mestres e de discípulos interessados a aprender realmente aquilo que precisa se aprender e entender da palavra do Senhor. Deus nos chamou, nos vocacionou para vocacionarmos a outros. E para vocacionarmos a outros, nós precisamos nos dedicar ao ensino. Deus precisa de você. Você pode ser sim um instrumento nas mãos de Deus. Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo a nossa oração, mas antes eu quero convidar a você a se inscrever, curtir, compartilhar, não deixar de deixar o seu comentário aqui. Seu comentário é muito importante para que a gente possa estar sempre trazendo coisas novas dentro desse nosso comentário, que o nosso objetivo é sempre comentar não o conteúdo de nossa revista, mas o título de nossa lição. Que Deus venha nos abençoar no nosso domingo de escola dominical. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia passarmos na Tua presença e glorificarmos o Teu nome. Peço, Senhor, que continue abençoando este professor e esta professora, que ele possa ter uma excelente aula na presença do Senhor. Dê o dom da palavra da sabedoria a ele, dê a diretriz para que ele possa falar com graça e conhecimento e entendimento, e que ele possa realmente vocacionar outros pela direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus nos permita ter um excelente domingo e uma boa aula na presença do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe.